Bom dia, turma! Voltando para a nossa aula dessa semana, estamos trabalhando na nossa análise linguística, ou na parte gramatical, sobre regência, né? Então, vamos aqui pegar do livro de vocês, da página 241, o livro de língua portuguesa. Vamos ler essa tirinha, observe. O menino diz para a menina: Luzia, você sabia que o verbo assistir pode ser usado também no sentido de morar? Sério, Luísa? Achei que era um menino. Sério, Luísa? Que esquisito. É mesmo, veja só. Como o Preá mora em Roda de Fogo, você pode dizer que ele assiste nessa comunidade. Preá, você assiste em Roda de Fogo? Ele: não, nunca assisti esse filme. Então aí a pergunta é: Preá conhecia o sentido com que Luísa utilizou o verbo assistir? Claro que não, né? Senão ele não teria dito. Ele acha que assistir é só assistir a um filme, ver a um filme, a uma novela, presenciar, no sentido de presenciar. Então ele não conhecia esse sentido aí de assistir, que também significa morar. Segundo, pesquisa em um dicionário mais um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. Vocês podem procurar, mas eu já dei na última aula dizendo que assistir também pode ser o sentido de ajudar alguém, prestar socorro. Por exemplo, o médico assistiu o doente, significa que ele ajudou o doente, que ele socorreu o doente. Terceiro, como você vê, o verbo assistir pode apresentar mais de um sentido, além do mais comum, que é ver, presenciar. Mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos, né? O verbo assistir é mais usado por nós no sentido de ver, de presenciar, não é isso? Então, na língua portuguesa, como vocês sabem, as palavras não são ditas ou escritas em qualquer ordem. Elas são empregadas conforme leis combinatórias, que são a origem da gramática da nossa língua. Uma dessas leis diz respeito à capacidade que algumas palavras têm de fazer exigências. Exemplo disso são os verbos e alguns nomes. Tecnicamente, quando a palavra que exige outra é um verbo, nós temos um caso de regência verbal. E quando o termo regente é um nome, temos um caso de regência nominal. Na semana passada, nós estudamos sobre regência verbal. Como dissemos, a regência verbal acontece quando um verbo exige um termo para completar sua estrutura. Por essa razão, esse termo é chamado de complemento verbal ou objeto. Essa é uma matéria que nós já estudamos no ano anterior. O objeto direto, o objeto indireto, que são os complementos verbais. Então, vamos observar aqui a frase que estava no texto, na tirinha. Preá assiste, né? A ideia do preá assistir. Então, nós vamos ver aqui os complementos verbais do verbo assistir. Preá assiste. Assiste o quê? Assiste seus pais nos trabalhos de casa. Então, quando eu digo que Preá assiste seus pais no trabalho de casa, eu estou dizendo que Preá ajuda, que ele presta assistência. Então, nesse sentido aqui, o verbo assistir, no sentido de ajudar, prestar assistência, ele não exige preposição. Olha, a pergunta: Preá assiste o quê? Então, a pergunta feita o quê não leva preposição, portanto, é um complemento que é ligado sem ajuda de preposição. Então, isso quando o verbo assistir tiver a ideia de ajudar a prestar assistência. Próximo, Preá assiste a todos os filmes de aventura. A pergunta é: Preá assiste a quê? Olha, veja aqui, o verbo assistir aqui, no sentido de ver, presenciar, ele exige a preposição a, que vai ligar o verbo assiste ao seu complemento. Assiste a quê? A todos os filmes de aventura. Portanto, quando o verbo assistir tiver a ideia de ver e presenciar, ele é transitivo indireto, ligado com a ajuda de preposição. Então, ele rege
A preposição a, ela é obrigatória, tá bom? Regida pela preposição a. Pré-assiste em roda de fogo. Ó, lembre-se que a preposição em, ela dá a ideia de lugar, né? Então, pré-assiste onde? Em roda de fogo. Roda de fogo é o lugar. Então, nesse caso aí, o verbo assistir, ele tem a ideia de morar. Agora vamos observar o sentido desse outro verbo, que nós trabalhamos também na aula passada. O verbo aspirou. Pré-aspirou. Veja bem. Pré-aspirou o quê? O perfume de Luísa. Veja que aqui não exigiu preposição. Portanto, quando o verbo tiver a ideia de sorver, cheirar, respirar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não rege preposição, certo? Agora, veja o caso seguinte. Pré-aspirou. Aspirou a quê? A um futuro melhor. Veja a preposição a, porque no verbo ele tem essa exigência, ele exige que essa preposição esteja aqui para ligar o verbo aspirar a seu complemento verbal. Porque o sentido desse aspirar aqui não é cheirar, é o sentido de desejar, de almejar. Então, pré-aspirou a quê? A um futuro melhor. Tanto o verbo assistir quanto o verbo aspirar, eles exigem complementos. Por essa razão, como você já deve ter estudado, são chamados de verbos transitivos. Esses verbos exigem complementos de 3 formas distintas, dependendo da presença ou não de uma preposição. Lembra? Quando o complemento não vem ligado com a ajuda de preposição, ou seja, ele vem ligado diretamente, sem ajuda de preposição, a gente diz que ele é verbo transitivo direto. Ó, o menino ouviu o quê? A música, certo? Outra forma também nesse caso aqui, vamos ver um transitivo indireto. Ali é o transitivo direto, olha aqui. Transitivos indiretos, quando pedem complementos que se ligam a eles de forma indireta, isto é, geralmente com a ajuda de uma preposição. Então, o caso, eles precisam de quê? Eles precisam de ajuda. Olha que foi ligado o verbo a seu complemento com a ajuda da preposição de. Portanto, precisar é um verbo transitivo indireto. No caso, ele gosta de sorvete. Gosta de quê? De sorvete. Elas não simpatizam com o time. Não simpatizam com quem? Com o time. O complemento desses verbos é ligado com a ajuda das preposições. Aí nós temos aí transitivos indiretos, né? E também eles podem ser transitivos diretos e indiretos, quando pedem simultaneamente. Simultaneamente significa ao mesmo tempo um complemento direto e um complemento indireto. Exemplo, o técnico deu uma oportunidade ao jogador. O técnico deu o quê? O quê? Uma oportunidade. Ligada, sem ajuda de preposição, uma oportunidade é o objeto direto. Deu uma oportunidade a quem? Ligada com a ajuda de preposição, ao jogador, é o objeto indireto. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Exige os 2 complementos, um que é ligado sem ajuda de preposição e outro que é ligado com a ajuda de preposição. O delegado exigiu o quê? Explicações de quem? Do policial. Mas existem também, pessoal, aqueles verbos que não precisam de complementos. Esses verbos são chamados de verbos intransitivos. Eles têm seu sentido completo, como por exemplo, choveu. Eu disser choveu, você não vai perguntar choveu o quê, né? Você pode perguntar quando ou onde, mas aí nesse caso, essas palavras aí não serão complementos do verbo choveu, apenas adjuntos adverbiais, que no caso, quando eu digo choveu, quando? Aí você diz choveu ontem, a palavra ontem é adjunto adverbial de tempo. Ou choveu onde? Aí onde você diz que choveu? Choveu em Assaré. Em Assaré é o adjunto adverbial de lugar. Porque esse verbo, ele tem sentido completo, ele é intransitivo, não precisa de complemento. O caso também, o bebê nasceu.
o navio naufragou, o homem morreu. Nas páginas que seguem, da 244 em diante, vocês vão ver a regência de alguns verbos. Vocês vão perceber que alguns verbos podem apresentar diferentes regências. Considerando esse mecanismo gramatical, podem ser, portanto, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos ou intransitivos. Então, vai depender do significado do verbo para você dizer se esse verbo ele está funcionando como transitivo direto, como transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou se ele é um verbo intransitivo. Então, deem uma lida a partir da página 244, os verbos abraçar, agradar, aspirar, já vimos aí assistir, chegar, esquecer, obedecer, desobedecer, preferir, pagar, perdoar, simpatizar, antipatizar, visar, até aqui, ó, nessa página aqui, onde introduz a regência nominal. Como o exercício que eu vou passar para vocês já está nele, eu percebi que tem questões de regência verbal e de regência nominal. Nós já vamos introduzir aqui a regência nominal. Como o próprio nome diz, vai ser um nome que vai exigir um complemento que vai ser ligado a ele. Então, esse complemento, ele pode ser ligado com preposições. Aí vamos ver aqui a lista de algumas regências nominais que são muito importantes e conhecidas. Por exemplo, a palavra acessível. Uma coisa que é acessível, ela é acessível a, viu? Ela é acessível a. Uma pessoa que é afável, ela é afável com alguém ou ela é afável para com alguém. Alguém que tem afeição, ela tem afeição a alguém ou afeição por alguém. Alguém que está alheio, ela pode estar alheio a algo ou estar alheio de alguma coisa. Aliado, você pode estar aliado a alguém ou pode estar aliado com alguém. Você pode usar uma dessas preposições para você dar o complemento aí de aliado, certo? Análogo. Análogo a e a única preposição que rege a palavra análogo. Ansioso, você pode dizer que está ansioso para as aulas retornarem ou está ansioso por ou pelo retorno das aulas, certo? E aí vocês vão lendo o restante que está aí para vocês poderem fazer o exercício que segue, tá bom? Estudem direitinho e tenham bons estudos e façam o exercício direitinho, tirem a foto e mandem para mim no PV. Um abraço.